bom dia para você, um lindo dia que o Espírito Santo de Deus preparou para nós buscarmos ao Senhor mais uma vez. Assim como nós estamos com a mesa posta aqui, todos os dias o Senhor nos chama para sentarmos à mesa com Ele, para tomarmos o nosso café da manhã e Ele ali vai dizer, olha, esse dia faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso para que você não venha sofrer aquilo. Meu querido, estar com o Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Hoje no nosso Café Intimidade, eu vou conversar com o apóstolo Jean-Pierre, que nós conversamos ontem, que esteve aqui contando o seu testemunho maravilhoso, e tudo isso redundou em algo de Deus através da sua vida e da sua família, que é o Ministério Internacional de Restauração e Cura, e nós vamos conhecer um pouco acerca desse ministério hoje. Querido, você quer mandar a sua história, o seu testemunho, manda para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Nos siga, esteja com a gente nas nossas redes sociais, facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Querido, vamos tomar um café da manhã maravilhoso juntos no nosso Café Intimidade. É bom ter você aqui com a gente e vamos agora então conversar com o apóstolo Jean-Pierre. Meu querido, bom dia. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós estávamos contando ontem, a respeito da sua história, uma história tão tremenda de restauração, de vida, de verdade, de algo que o Senhor realmente trouxe à sua vida, porque como nós comentamos ontem, tudo o que aconteceu antes estava prenunciando um depois, E uma paternidade restaurada, uma vida restaurada em Deus. Então deu luz ao Ministério Internacional de Restauração e Cura. O que é o ministério na sua vida depois de toda essa restauração em Deus? Então, como você mesmo disse, nós entendemos que através de tudo aquilo que nós passamos no passado, antes de conhecermos o Senhor Jesus, entendemos que havia todo um propósito para que nós pudéssemos, através do nosso testemunho, da nossa história, das nossas experiências, trazer cura, trazer aquilo que as pessoas precisam hoje. E o Ministério de Cura, Ministério Internacional de Restauração e Cura, é um ministério apostólico. Sim. É um ministério que nasceu no ano de 2001. Como se deu? Porque você veio de toda uma projeção em Deus, de toda uma cura, de todo um alinhamento em Deus. Conheceu a Viviane, sua esposa linda, Pastora Viviane, amada do Senhor. Pensa numa criatura maravilhosa, extremamente alegre, é a alegria da casa, É verdade, é verdade. Muito querida. É verdade. E então Deus os uniu para esse ministério. Como se deu, então, esse início, esse entendimento de vocês para esse viver do propósito de Deus, Na verdade, nós entendemos no Senhor que as coisas acontecem naturalmente. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós começamos naturalmente, as pessoas vinham nos procurar para se aconselhar, para pedirem uma oração, por alguma enfermidade, por alguma dificuldade. E na maioria das situações que nós encontrávamos, as pessoas vinham pedir algo onde faltava a paternidade. Ou alguém tinha sido abusado de alguma forma. Então nós começamos a entender... Tudo aquilo que você viveu... Tudo aquilo que nós vivemos, o Senhor estava direcionando para que nós pudéssemos ajudar as pessoas naquela área que nós tínhamos realmente passado por aquela situação. E assim, então, Deus começou a estabelecer um novo desenho. Exatamente. Um desenho que já estava no coração de Deus através da vida de vocês. Como se deu a construção desse ministério? Porque vocês trabalharam já com igrejas locais, também apoio a outras igrejas e o ministério apostólico em si. Para a gente entender um pouquinho melhor toda a construção desse ministério. Então, nós começamos no ano de 2001, nós iniciamos o nosso trabalho, digamos assim, ministerial. E como eu falei para você, naturalmente foi acontecendo e aí nós fomos entendendo com o tempo. Nós abrimos uma igreja aqui, estruturávamos, montávamos a liderança e de repente o Senhor nos tirava e nos levava para outro lugar. E assim foi indo e... Fizemos esse trabalho com vários ministérios, Não temos hoje como eu vou dizer para você, várias igrejas que tenham o nosso nome lá, uma placa, não. Muito pelo contrário, nós entendemos que somos
fomos criados por Deus para ser uma geração de Ananias. Assim como Ananias foi um homem usado tremendamente pelo Senhor para destravar e liberar a vida do apóstolo Paulo, depois ele não é falado, ele não aparece. Mas ali foi destravado aquele homem, e assim o que Deus tem feito através da nossa vida. Entendemos no decorrer do tempo, as coisas vão se alinhando, se encaixando, onde nós vamos ao ministério, vamos ao lugar que precisa ir. Nós já mudamos, se eu não me engano, foram 12, 13 vezes de cidade e de estado. E olha que não é fácil, viu? Com família, verdade, com filhos, mas sempre obedecendo o ídolo do Senhor. E aí realmente engajados nesse propósito de estabelecer o reino onde for necessário. E também, como você, talvez, acho que você mencionou alguma coisa rápida ali, nós temos um projeto chamado Criança Feliz, que nós trabalhamos com crianças. Algo que Deus gerou no nosso coração, porque como eu fui órfão, então hoje é um desejo muito grande no nosso coração de trabalhar com crianças, de abraçar e de trazer, levar a paternidade a não só crianças, mas pessoas que precisam da paternidade do Senhor e da paternidade ministerial também. Mas nós temos um projeto que nós trabalhamos especificamente demarcando a área territorial com as crianças. E atendemos as crianças, levamos ali uma palavra do amor de Deus às crianças, passamos um dia com várias brincadeiras. Então também nós temos essa parte chamada Projeto Criança Feliz, e é onde estamos expandindo. De cada ano o Senhor tem nos levado a cidades estratégicas a fazer esse trabalho, e tem sido realmente uma honra fazer isso. Tremendo, tem sido maravilhoso. E é muito bom a gente conseguir, e muito importante, eu creio que é o ponto-chave de todas as coisas, você entender o seu chamado. Você entender o propósito do seu chamado. Porque muitas vezes, por não entender o chamado, a pessoa começa aquela velha história da murra em ponta de faca. Exatamente. Né? E você quer construir uma coisa e você se esforça. Não, muitas vezes você está estabelecendo um pastorado quando Deus te chamou para o apostólico. Você está no apostólico, Deus te chamou para o evangelismo. Você está no evangelismo, Deus te chamou como profeta. Os 5 ministérios, eles são tremendos, eles fluem entre si, mas cada um é distinto na sua ação, né? E como é que veio esse reconhecimento? Porque eu acho que é muito importante, até porque assim, ó, a gente não quer cutucar nada, mas nos nossos dias a gente tem ouvido muito falar, o apóstolo A, o apóstolo B, o apóstolo C. As pessoas trocaram, inverteram as coisas. Elas querem o título, mas por trás desse título existe toda uma missão. E se você não entende, você coloca a tua vida em risco e a vida de todos que estão à sua volta, né, pastor? Exatamente. Como você, voltando um pouquinho naquilo que você está mencionando agora, a questão da identidade é algo muito chave. Porque quando você pode ter o seu coração desprendido das coisas desse mundo, você pode ter o maior desejo da sua vida de servir ao Senhor, de fazer as coisas para o reino, mas quando você faz e você não sabe exatamente a sua identidade, você rompe em algumas áreas. Mas quando você entende quem você é e você vai especificamente cumprir o teu chamado, você faz exatamente aquilo que está na vontade do Pai. Você faz exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. E a questão, infelizmente, é uma verdade, né, que existe essa questão do título. Nós, graças a Deus, nós temos orado todo dia. Eu tenho particularmente pedido a Deus, desde o dia que nós conhecemos o Senhor Jesus, para que o Senhor cortasse o mal pela raiz. Nós não queremos ser mais nós não queremos ser mais uma pessoa, não me importa que me chame pelo nome, não me importa que me chame de pastor. E nós sabemos que o ministério apostólico, o apóstolo em si, como diz o original da palavra, é aquele que é enviado a uma missão específica. E assim nós somos enviados pelo Senhor a locais específicos, ministérios para ajudar, para formar, mas independentemente do reconhecimento. Então nós trabalhamos muito claro e muito direto e muito profundo nessa área com a liderança de diferentes ministérios, para que nós possamos entender que, assim como Jesus foi bem claro com os discípulos no momento que eles começaram a discutir, eu sou o maior, você é o maior, é o melhor, aquele que serve a todos, esse é o maior no reino de Deus, esse é o desejo do nosso coração. E servir é um desprendimento total daquilo que você acha, daquilo que você pensa, né? Exatamente. Para você convergir
naquilo que está no coração de Deus. Eu creio que isso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que em 24 horas não tem mais 24 horas, porque o tempo está sendo extremamente, está reduzindo cada dia, a palavra é clara quando diz isso, né? Por isso que eu quis frisar essa questão do reconhecimento da nossa identidade, eu não vou dizer não uma identidade ministerial, mas uma identidade em Deus que estabelece o meu ministério. Você mencionou Paulo. Paulo foi o maior exemplo de apóstolo que nós temos. Paulo, ele não teve ele não conheceu Jesus face a face, carne ali, não teve. Contudo, ele foi o maior de todos os apóstolos. Por quê? Por entender quem era em Deus. E eu creio que também, dentro do ministério, né, que Deus lhes deu, isso vocês têm levado para outras pessoas, para outros pastores, gerando restauração e cura também nos ministérios, né? Existe, como você falou, essa questão da identidade e você chegar no ministério. E é interessante, uma igreja, um exemplo de uma igreja aí que nós somos esses dias, e a igreja, o ministério já existia há 15 anos, e nós fomos fazer um seminário, fomos ministrar um seminário sobre os 5 ministérios. E assim, eu estou achando engraçado, dando risada, porque é uma verdade que alguns líderes da igreja vieram comentar comigo e falaram assim, olha, nós estamos aqui há tantos anos e a gente nunca ouviu falar sobre isso. E nós ministramos o fundamento de Efésios 4:11. E foi uma coisa tão simples, e falou, nossa, e realmente a igreja que ela está, o ministério que está fundamentado nos 5 ministérios, ela flui em todos os aspectos. Exatamente. Porque acontece aquela questão que, infelizmente, existem a questão denominacional, a questão que, olha, nós vamos ungir aquele homem, aquela mulher como pastor, como pastora, mas às vezes não é o chamado dessa pessoa. Verdade. E aí ele acaba fazendo errado, ele vai contra a vontade de Deus e acaba sendo, na verdade, eu não vou dizer uma pedra de tropeço, mas ele acaba fazendo errado aquilo que Deus quer usar a vida dele. Então essa questão que você, realmente muito bem colocada, de nós entendemos a nossa identidade no Senhor e entendemos através da nossa identidade no Senhor o nosso chamado. E esse chamado, automaticamente, ele vai alcançar a vida de outras pessoas, né, pastor? Porque tudo aquilo que Deus coloca em nós, ontem ainda eu ouvi uma frase que diz assim, ó, tudo que você conquistar no individual, que Deus estabelecer no individual, ele tem que convergir para a coletividade, senão não é reino, né? Não é reino. Tudo que vem do reino de Deus, e nós temos ouvido falar muito, e eu creio que é um tempo que a gente precisa bater muito dia após dia, entender que reino de Deus é para fora. Reino de Deus é alcançar o órfão, necessitado, a viúva, sejamos apóstolos, evangelistas, mestres, pastores ou qual outro que eu esqueci agora, profetas, né? E entender os 5 ministérios. Então, meu querido, no próximo bloco a gente vai continuar conversando, né, apóstolo Jean, e a gente entender um pouco mais disso, porque nós estamos hoje falando principalmente para líderes, pastores, homens e mulheres. Quem sabe você está sendo consagrado agora, ou quem sabe você ainda nem sabe quem você é em Deus. Você precisa descobrir para que você possa fluir e construir o propósito de Deus nessa hora, porque Jesus está voltando e nós precisamos nos alinhar e nos apressar. Não sai daí, 30 segundos e a gente já volta para continuar tomando nosso café juntos. O Senhor está fugindo de Sião. O Senhor está rugindo sobre esta geração. Existe um rugido dos filhos do leão.